Boa noite, boa noite. Começa mais um canal Humanize, cultura política, deboche e crítica. Nessa noite de 27 de outubro, terça-feira. Excepcionalmente numa terça-feira, né? Porque nós decidimos que daqui para frente esse é um canal cristão. Inclusive pelo tema de hoje. O tema de hoje, inclusive, é bem cristão. Inclusive, é uma denúncia à cristofobia. E aí nós não poderíamos fazer em dia santo, né? Não dá, domingo. Mas agora, a gente começa, então, essa edição dessa semana. Edição 22. Edição 22 do nosso canal Humanize. E, bom, primeiro, como é que você tá, né, Leandro? Como é que você tá, meu filho? Tô no pós-treino. Fui pra academia agora. O pós-treino. Boa. Olha aqui o meu pós-treino. É um cigarro. Ah, cerveja, né? Esse é o pós-treino. E tá certo, tudo certo. E você? Eu fiz a minha corrida agora de 7 quilômetros. Tô todo fodido aqui. Corri 7 hoje, bicho. Maravilha. Aí tô com o meu pós-treino aqui. Pastel. Que é um pastel especial. Que eu vou comer já já. E aí estamos aí, né, mano? Tudo certo. Hoje esse condomínio tá um caso típico. Tá uma gritaiada aqui na quadra. Não sei se vai atrapalhar muito. Depois a gente vê na edição o que dá pra fazer. Mas vai ter que ser, né? A gente... Oi? Não dá pra ouvir nada daqui. Ah, ótimo. Tomara. Eu não posso falar a gente ia fazer esse... Eu não posso falar nada de condomínio barulhento, porque quem fez barulho aqui hoje fui eu. O cara vem instalar, agora temos, veja, ar-condicionado. Que legal! Outra coisa, boa, né? Boa. Você está investindo aí na... Não sei se vocês sabem, né? A casa do Leandro costuma ser a casa onde a gente faz os nossos rolês psicodélicos, né? Cada vez melhor. Bom saber que você está investindo em infraestrutura aí, né? Depois o pessoal vai gostar. Ontem até sugeri pro Guilherme, a gente estava na Smart Fit, tinha aquela luz colorida e tal, igual da Tóquio. Eu falei, boa, olha aí, ó. Vou colocar essa porra lá em casa, vai ficar bom. Aí quando acabar a quarentena, a gente nem precisa ir lá mais. Que Tóquio, caralho. A gente põe a lista que toca lá, que é sempre as mesmas, a gente sabe tudo de cor mesmo, né? Eu tenho a playlist pronta. Aí, ó. Mas isso num mundo que parece uma ilusão, parece que nunca nos pertenceu. O mundo do contato. Parece que faz 20 anos que a gente ia pra Tóquio, cara. Pois é, caramba, bicho. Bom, mas vamos lá, né? Sem mais delongas. Deixa eu fazer meus pitacos aqui, minhas pequenas contribuições para essa noite de terça-feira. Seguinte, esse programa era para ter sido gravado no domingo e a gente estava vivendo ali uma data, não vamos falar, né, comemorativa, né? Apesar dela ter uma importância histórica muito grande, a partir de uma grande tragédia, né? A partir de um caso lamentável, que foi os 45 anos do assassinato de Vladimir Herzog, né? Do Vlado Herzog, que era um jornalista da TV Cultura e professor lá da ECA também, né? Não sei se você sabia disso. Sabia. E ele era militante do PCB, mas, apesar dele ser militante do PCB, ele não era exatamente aquele cara ativo que fazia parte das ações de guerrilha, né? Que praticamente, inclusive em 75, já estavam neutralizadas, né? A gente pode falar que depois de 72, 73, no governo do Médici, né? Praticamente a guerrilha urbana foi neutralizada, né? O Marighella já tinha sido assassinado em 69, enfim. Ou seja,
o assassinato do Vladimir Herzog se deu num contexto em que a luta armada nem era mais exatamente uma realidade cotidiana, né? Mas ele, por ser militante vinculado ao PCB, ainda que não participasse de ações políticas efetivamente, né, especialmente aquelas, né, de guerrilha, né, ilegais, etc., ele foi levado para prestar depoimento em 75 e executado mediante tortura, né? Não sei, não se sabe, né, se realmente se pretendia matá-lo ou se foi uma coisa assim que acabou acontecendo, mas a polícia acabou dando aquela famosa versão para os fatos de que ele teria cometido suicídio, e a imagem, a fotografia acabou vazando, né, do corpo dele, com aquela questão do flagrante do suicídio absolutamente montado de maneira tosca, né, e a clara construção, né, do relato do suicídio mostrava uma falta de compromisso com sequer construir uma versão fidedigna, né, daqueles absurdos, que só revelava a crença que o regime tinha na sua impunidade. E isso acabou gerando, né, não só isso, mas esse foi um dos elementos que acabou gerando uma reação muito grande, né, na opinião pública contra a ditadura militar. O contexto da morte do Vladimir Herzog precisa ser ilustrado aqui para a gente ter uma noção maior do porquê que a morte dele, em específico, gerou essa reação toda. Afinal de contas, ele não foi o primeiro nem o último que o regime matou e depois falou que cometeu suicídio, né? E o Vladimir Herzog também não era exatamente uma figura pública hiper conhecida na época. A questão não se dá por isso. Nós estamos em 75. O que está acontecendo na ditadura em 1975? Vamos lá. Acabou de assumir a presidência do Brasil Ernesto Geisel. O período mais tenso, o período mais violento do regime, Médici, tinha acabado, tinha passado. Em 74, o Brasil já vivia significativamente os efeitos do choque do petróleo de 73. O milagre econômico tinha passado e estava na hora de começar a se cobrar a conta. Os primeiros impactos negativos do ponto de vista econômico, do fim do milagre na ditadura, já se faziam sentir, o que fazia com que parte da opinião pública começasse a se colocar contra a ditadura ou passasse a querer enxergar aquilo que até agora eles sabiam, mas como a economia estava indo muito bem em 70, em 71, em 72, no contexto da Copa, aquela coisa toda, muitos, né, faziam vista grossa e toleravam o regime. Essa turma, né, que hoje fala que não teve ditadura, né, que ninguém foi perseguido, essa turma que realmente não era perseguida porque era bunda mole, né, essa que é a verdade, e que adora usar aquele argumento de eu vivi a época e tal, então eu sei o que acontece, né. Aliás, os tempos de hoje, né, não sei o que você acha, mas acho que os tempos de hoje ajudam a gente a solidificar uma coisa, né. Eu acho que o ano de 2020, aliás, o contexto todo de bolsonarismo e tal, não sei o quê, tem um ponto positivo, que é matar de vez a hipótese do velho sábio. Porque daqui 30 anos, quando a gente lembrar desses tempos terríveis, vai ter um monte de gente falando merda com a desculpa de que viveu, viu, tá vendo o que tá acontecendo e não sabe explicar, né? Ah, sim, sim. Então... Na verdade, ninguém sabe explicar, né? Só que aí a pessoa usa a justificativa da própria experiência, né? E como se isso dissesse alguma coisa, né? É aquela velha história, né, Marcos? Eu lembro, na época da eleição da Dilma, em 2014, eu lembro que as pessoas falavam assim,
Mas como que a Dilma tem tudo isso nas pesquisas eleitorais? Eu não conheço ninguém que vai votar na Dilma. A pessoa, ela vive em função daquele círculo que está em torno dela, né? Exatamente. E é curioso o quanto essa questão ela vai mudando conforme a conveniência, né? Porque dependendo do caso, o argumento tá muito no calor do momento. A gente precisa de um distanciamento melhor para conseguir dizer o que aconteceu. Inclusive o Mourão, esses dias, usou esse argumento. Não sei se foi esses dias, enfim, mas eu escutei alguma coisa sobre isso, em que ele falava assim, que a ditadura militar, o que foi a ditadura militar, não dá pra gente ter noção ainda. Tá muito perto, 35 anos. Tá muito perto do final dela. Dele, né? Muito perto então, porque tem gente viva que pode ser punida ainda, né? Inclusive ele. Esse é o ponto. Daqui 100 anos, quando tiver todo mundo morto, aí os historiadores vão poder dizer o que aconteceu. E é curioso, porque tem gente que fala isso dependendo do caso, mas dependendo da circunstância, fala, não, mas eu vivi o momento ao vivo lá. Eu sei o que aconteceu. E quem é que viveu 2020? Vai poder explicar o que está acontecendo, baseado no que está vendo? Quem sabe explicar agora o que foi 2016? Cáspita. Nós que somos pagos para explicar essas desgraças, não sabe? Então, bicho, voltando aí para o contexto, né, do Vladimir Herzog, o Geisel assumiu o poder num momento já de questionamento, em que a sociedade já estava falando, poxa, agora que não tem mais um milagre econômico, não tem mais nada positivo. E começa a crescer, até na classe média que apoiava o regime, uma postura tímida de, olha, acho que está na hora de começar a falar de abertura. Qual foi o sinal disso? Não tinha eleição para presidente, a gente sabe disso, mas tinha eleição para deputado e senador. Em 74 teve eleição para deputado. E a Arena, claro, ganhou, a Arena elegeu maioria. Só que a diferença para o MDB foi a menor de toda a ditadura. Ou seja, a eleição de 74 destacou um sinal de alerta. O Geisel foi indicado, mas o novo Congresso que assume com ele é o Congresso com a maior oposição que a ditadura teve desde 64. Isso ligou o sinal de alerta. E é sobre isso que eu quero falar hoje, basicamente. Regimes autoritários, não necessariamente regimes autoritários. Nós não vivemos um regime autoritário, mas nós vivemos um contexto autoritário. Contextos autoritários e o discurso do inimigo. Quando a ditadura se coloca numa situação de perigo, o que acontece? O Vladimir Herzog, diante daquele contexto perigoso, em que a oposição estava crescendo e o discurso antiditadura começava a tomar coragem para sair às ruas, era preciso reforçar de novo, no coração do brasileiro patriota, cidadão de bem, etc., aquela fúria anticomunista. E o Vladimir Herzog é vítima disso. O governo, a ditadura militar, o regime, começa uma verdadeira limpa, uma nova caça às bruxas comunista em São Paulo. Surgem boatos malucos que em plenos anos 70, em plena ditadura, o governo do estado de São Paulo, que era um governo absolutamente alinhado à Arena, tinha comunistas infiltrados. Você tem ouvido algum discurso sobre isso recentemente, ô Leandro? Tem ouvido coisas assim? Até Joyce Hasselman, comunista. O Ministério da Damares tá cheio de feministas infiltradas. E isso não é combatido. Dentro do governo Bolsonaro tem comunista infiltrado. É o discurso do inimigo à espreita. É o discurso do inimigo. O inimigo é o comunista, é o petista. Esse discurso, ele tem sido, historicamente, absolutamente útil para contextos autoritários. O Vladimir Herzog não tinha feito absolutamente nada
A única coisa que aconteceu é que ele era militante do PCB, portanto, talvez ele soubesse alguma coisa num contexto em que o regime tinha que mostrar serviço, em que o regime tinha que mostrar que continuava em guerra. Repara o quanto nós vivemos hoje esse contexto, a ideia de que tem que ter sempre um inimigo. Até o Dória vira comunista. A vacina e tal, e blá blá blá, e blá blá blá. Até a vacina é comunista. Oi? A vacina é comunista, né? Exatamente. E é exatamente essa a questão de hoje. O que aconteceu e o nome que eu escolhi para o comentário de hoje, né? O Vladimir Herzog e as igrejas que queimam. Como que a gente chega nessa questão da igreja? Pensando no Vladimir Herzog e na história dele, né? Porque isso é o que se sabe mais de ensino médio e tudo mais, né? Mas a morte do Vladimir Herzog resultou em uma mobilização política muito forte numa época de regime ainda muito duro. As pessoas tomaram coragem. O Vladimir Herzog, de certa forma, teve esse papel martírico, porque teve uma missa para ele era judeu, mas teve um ato ecumênico para ele na Catedral da Sé, com mais de 8.000 pessoas em 75, proibido. E as pessoas foram assim mesmo. Nossa. E a missa aconteceu. Claro que a missa, né, foi naquele clima de medo, né? Os próprios, né, religiosos lá, né, tanto judeus quanto católicos, tal, super na deles. A população lá fora, timidamente fazendo alguns protestos, levaram cartazes, houve um ou outro momento de grito. A polícia, claro, logo dispersou a bomba, o movimento, né? Mas o ato político mais profundo, mais forte e que foi silencioso, quem deu foi a comunidade judaica. Olha que curioso. Como ele era judeu, ele ia ser enterrado no cemitério judaico. E os judeus não enterram suicidas. E a versão oficial é que ele tinha cometido suicídio, se enforcou com a cinta da calça. Então ele tinha que ser enterrado para o lado de fora do cemitério. Tem uma ala separada para suicidas, fora do cemitério. Pois o cemitério hebraico aceitou e enterrou Vladimir Herzog dentro do cemitério. O que era tacitamente um reconhecimento de que ele não se suicidou. Portanto, essa escolha administrativa do cemitério teve peso. O Leonel deitou em cima do meu pastel. Teve peso, claro, de um ato político. E é claro que isso, né, acabou acelerando mais protestos e tudo mais. Em 2012, só em 2012, o atestado de óbito do Vladimir Herzog foi corrigido de suicídio para homicídio, promovido pelo Estado, né, a morte provocada por lesões corporais por agentes de Estado em contexto de ditadura. Mas em 78, isso eu descobri pesquisando aqui para o programa, em 78, em plena ditadura, um juiz reconheceu que não foi suicídio. Não sei o que aconteceu com ele, se teve algum contexto, mas eu não sabia disso não. Então, pensando nessa questão vinculada às igrejas enquanto ambiente político também, seja nessa ideia de conservadorismo que a igreja obviamente carrega, seja em momentos como esse, em que uma postura religiosa, em que uma instituição religiosa, em que um prédio religioso se transforma em um ambiente, em um documento histórico, né, de luta contra a opressão, só me vem à mente pensar nos protestos do Chile e todo esse debate que está rolando. Veja, o que tá, eu não quero entrar na questão do Chile, primeiro que não é nem o objetivo nosso aqui do canal, a gente está aqui para falar de Brasil, mas como o Brasil está bebendo dessa mesma fonte autoritária, né? E como no Brasil repercutiu muito essa história das igrejas que foram queimadas lá no protesto do Chile, vale a pena falar. Antes, você quer comentar alguma coisa, Leandro, sobre
esse ponto até aqui do Vladimir Herzog? Uma coisa que você comentou, né? Você falou que o fato de ele ter sido enterrado dentro do cemitério não era só uma decisão administrativa do cemitério ou da comunidade judaica, mas tinha peso político, né? E isso tem a ver com o que eu quero falar depois, na parte da minha parte da live, como toda opção que se faz é política, né? Isso vai contra aquela ideia comum que a gente tem de que as pessoas estão falando sobre educação, as pessoas estão falando sobre televisão, e aí, de repente, você fala do Bolsonaro, a pessoa fala, mas não quero falar de política. Como se falar sobre educação, como se falar sobre meios de comunicação, ou como se falar sobre enterros em cemitérios, não fosse político, né? Então, política, ela perpassa todos os aspectos das nossas opções do cotidiano, né? Exato, eu acho que isso é muito urgente que seja resgatado, né, nesse momento em que essa questão da frustração com a política partidária, que acaba sendo, né? É claro que é um problema, a gente tem que refletir a respeito disso, mas é um processo, enfim, que de tempos em tempos ocorre mesmo, não pode jamais ser confundida com a ideia de despolitização da vida. Então as pessoas fazem confusões que refletem justamente esse esvaziamento dessa política tradicional, mas que gera esse perigo muito maior, né? Que é a ideia do ser humano abandonar a sua condição natural de entidade política, de ser que é político a priori, né? E a gente depois pode, né, até em uma outra live, falar a respeito de onde isso tá vindo, né? Acho que é uma coisa que é importante se falar. Mas, enfim, para concluir, o que nós temos visto nesses protestos que estão acontecendo no Chile, em virtude da nova Constituinte, né? Agora teve plebiscito no domingo, né? Se a gente tivesse feito a live, estaria acabando o plebiscito durante a live, né? E o Chile decidindo por uma maioria esmagadora que quer uma nova Constituinte para fazer uma nova Constituição e sepultar aquele texto que ainda tinha, apesar das várias emendas, etc., uma trajetória, uma tradição ditatorial do período do Pinochet muito forte, sobretudo com relação àquela lógica econômica liberaloide, né? Aquele liberalismo, né, bem típico dos trópicos, né? Mas esses protestos que aconteceram, e a gente pode colocar no mesmo balaio dos protestos que estão rolando no Chile há um ano, né? A gente pode colocar no mesmo balaio os protestos do Black Lives Matter, todos esses protestos legítimos, pedindo por maior abertura democrática, pedindo por maior representatividade para minorias, pedindo pelo fim de políticas de Estado persecutórias para minorias, que passam a ser acusadas de terrorismo, que passam a ser acusadas de comunismo, e agora, quer dizer, sempre foi também, mas agora com esse incidente das igrejas queimadas, das 2 igrejas que foram queimadas no Chile, de atos concatenados contra a tradição cristã. Atos premeditados de cristofobia. E aí as alas conservadoras do Brasil caíram de pau, inclusive nas fake news, né? Teve até gente tweetando aí que foram 70 igrejas queimadas ao longo de um único dia, num protesto que quer destruir o catolicismo chileno, né? O que não seria uma má ideia, isso reforça... Né? Oi? O que não seria uma má ideia. O que, assim, né, particularmente seria, no mínimo, um troco, né? Não, e que ainda ficaria um saldo negativo gigantesco, né? Se a Igreja Católica desaparecesse da face da terra, ela sairia devendo. Então, isso não é... Considerando ainda que o catolicismo no Chile, se a gente olhar aqui a América Latina... a igreja é um dos países em que a Igreja Católica tem uma maior influência no meio político, né?
Agora as igrejas neopentecostais começam a chegar ao Chile, né, desde os anos 2000, mas isso fica muito claro quando a gente olha para a política de aborto no Chile, que é a mais restritiva da América Latina, por questões religiosas, né? Morais. Então, isso vale para o Brasil também por conta da questão do apoio que houve, né? Boa parte da Igreja Católica formou institucionalmente braços de apoio à ditadura militar, por mais que a gente tenha também, né, setores da igreja nas pastorais e tal, né, um espaço de resistência. No geral, né, as autoridades, os bispados, etc., estavam num discurso completamente alinhado. E no Chile, pior ainda, o que inclusive está vinculado ao motivo das queimas. Porque isso ainda está sendo averiguado, mas uma das igrejas que foi queimada foi utilizada durante a ditadura do Pinochet como espaço de tortura. E aí estão dizendo que se for por conta disso, etc. E aí a questão a ideia aqui não é afirmar se a igreja deve ou não desaparecer, né? A questão aqui não é dizer se os caras estavam certos de queimar a igreja, até porque tem muita coisa para ser averiguada, né? Foi preso um cara da Marinha do Chile lá, como um dos incendiários, né? Que gerou também várias, né, interpretações antecipadas do que estaria acontecendo, né, se não botaram fogo na igreja para incriminar o próprio movimento. Aparentemente não, mas, enfim, ainda vão aparecer coisas. Mas o grande ponto é a repercussão que isso teve aqui no Brasil. A repercussão que isso teve aqui no Brasil. Como se o fato desses protestos que estão se levantando depois de décadas de um sistema exploratório que só ampliou a miséria, que só ampliou a desigualdade, diante de movimentos que têm sido, há um ano, duramente reprimidos, com requintes de violência. Aí, por conta desses incidentes vinculados, né, à questão da queima da igreja, você tenta deslegitimar todo o movimento e aproveitar-se disso para, no fim, trazer uma retórica que não é surpresa para ninguém. Uma retórica de apoio às medidas autoritárias, ao legado do pinochetismo. Ou seja, no fim das contas, não é preocupação nenhuma com a igreja que queimou. Porque se não fosse a igreja, seria a vidraça do banco. Se não fosse a vidraça do banco, seria sei lá, a pessoa que estava no protesto e que se machucou por algum motivo. Ou seja, independente do que acontece, independente dos fatos, a demonização do movimento já está dada a priori. Porque essa é uma estratégia velha, é uma estratégia conhecida de reforço de discursos autoritários. E que está presente em todos os contextos autoritários. Agora essa ideia do discurso do inimigo está bebendo mais fortemente na retórica da cristofobia. A tradição judaico-cristã ocidental está em perigo. Em outros momentos, foi a segurança pública. Em outros momentos, foi o regime político, que pode ser tomado por militantes comunistas, e agora é uma questão mais cultural. No próprio fervor das eleições de 2018, talvez a questão, né, da família tradicional, da figura do macho dominante, né, que está em perigo com essas políticas, né, de minorias, de desconstrução e tal, não sei o que, aí o cara vai lá e vota no Bolsonaro para voltar àquela época da cultura, ou seja, esses discursos só têm voz e vez quando eles conseguem convencer as pessoas de que estão cercados de um grave perigo. O Vladimir Herzog foi uma vítima disso. Esses movimentos agora democráticos que estão tomando a frente de talvez um levante, uma onda progressista que reage na América Latina a essa guinada direita que nós temos vivido nos últimos dias, vai ser agora bombardeada por essa velha pressão, essa pressão que não tem nada de novo, né? Que se vale dessa retórica que tem funcionado perfeitamente em vários contextos diferentes ao longo da história da América Latina.
nos anos 30, nos anos 60, nos anos 50, nos anos 80, nos anos 90 e agora em 2020. Agora, né, no século 21. Então eu acho que era isso, esse é o ponto de hoje. Viva aí o Vladimir Herzog, ditadura nunca mais, e que a gente possa, né, ter sempre esses espaços abertos para que a gente possa falar a respeito, né, da importância da memória para que isso nunca mais aconteça, né? Porque a gente está vivendo momentos em que realmente, mais do que nunca, nós nos sentimos legitimamente ameaçados, não é nenhum exagero. Ô Marcos, deixa eu colocar no balaio, você falou do balaio em que você colocou a questão do Chile também, né, como uma ameaça ao cristianismo, uma ameaça à masculinidade tradicional da nação, né? Eu colocaria mais um elemento recente nesse mesmo balaio, que é não só o retorno do partido do Evo Morales à Bolívia, como, eu acho que mais significativo, porque isso, na minha cabeça, já era relativamente esperado depois do golpe contra o Evo Morales na Bolívia, já era relativamente esperado que, se não houvesse nenhuma intervenção militar nas eleições, o partido do Evo Morales voltaria ao governo. Isso já era esperado. Agora, mais surpreendente do que isso, eu acho que foi a eleição para o Senado na Bolívia, né? A eleição para o Senado na Bolívia, o Senado boliviano tem 36 cadeiras. Dessas 36 cadeiras, 20 cadeiras serão ocupadas por mulheres e, na sua grande maioria, indígenas, né? Olha que sensacional. Então, isso é sensacional, né? Você fere inclusive aqui não só a questão da masculinidade do meio político dado desde os mais remotos tempos como uma atividade masculina, né? Como você coloca no poder o grupo de etnias, né, indígenas que sempre foram aquela parcela da população que não teve voz, né? Tradicionalmente a parcela que nunca teve voz. Então eram não só mulheres como indígenas. Acho que a eleição do Senado boliviano é mais surpreendente ainda. Inclusive com destaque para aquela ex-prefeita, né? Eu até peguei o nome dela aqui, a Patrícia Arce, que no contexto do golpe lá, né, da derrubada do Evo Morales, foi praticamente linchada, espancada, né? Humilhada, teve os cabelos cortados, assim, nessa típica, né, conduta, né, de humilhação feminina, e toda pintada de vermelho e escoltada, forçada a caminhar nas ruas, numa coisa assim tenebrosa, que parece assim, que não é realidade, que foi no ano passado e que agora foi eleita senadora pelo MAS também, né, nessa leva. Acho que isso é tudo bastante interessante e é verdade, assim, né? É muito significativo tudo isso que está acontecendo, e justamente pelo fato dessas coisas estarem rolando, é que a gente deve esperar e deve estar preparado porque cada vez mais esse discurso do inimigo, a espreita, né? Que agora vai ser, inclusive, né? Esses países vizinhos que estão, né? Que estão se alinhando. A Argentina, agora a Bolívia. Vai saber o que essa conjuntura política no Chile vai trazer quando tiver eleições por lá. A situação na Colômbia também não promete exatamente uma longa duração do conservadorismo. Se o Trump perder essas eleições no final de semana, o bagulho vai ficar doido e o Brasil cada vez mais isolado. Eu acho que é isso. O próprio Estados Unidos, que seria, teoricamente, o principal parceiro do Brasil, o Brasil vai ficar completamente sobrando. E eu acho que um outro ponto, Marcos, que mostra esse descontentamento com esse liberalismo e tal,
é a própria campanha do Guilherme Boulos na Prefeitura de São Paulo, né? Quando a gente fala de um partido que nunca passou ali dos seus 2, 3, 4%, numa cidade que a gente sabe que é extremamente conservadora, que elegeu o Bolsonaro... que é reduto do PSDB. Exatamente. Então, eu acho que o Brasil carrega aí um germe interessante disso que já brotou na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, né? Um espectro Honda São Paulo. Bom, esse primeiro momento acho que é isso, né, Lê? Vamos fazer aí a nossa troca. E a gente já volta então, galera. Valeu. Sobre esse primeiro tópico. É isso aí, gente. Voltamos. Vamos para... Já.